Olá, gente maravilhosa! Estou aqui com mais um vídeo para falar do meu green card. Algumas pessoas perguntam e eu resolvi agora fazer, né? E comentar sobre como tudo aconteceu. Bom, eu casei em dezembro de 2019. No ano seguinte já foi a pandemia. Mas quando eu pedi o meu marido para ir atrás, porque eu queria já agilizar essa questão, ainda não estava na pandemia. Então, nós fomos na igreja, a igreja dele, que é onde você tem amigos, sabe? Pessoas confiáveis. E eu digo que todos que chegam aqui precisam ir para uma igreja, se congregar, porque é lá que você recebe informações e ajuda. Então, foi na igreja dele, que na igreja batista, ele perguntou como era que daria entrada nesse processo, porque, gente, os americanos não sabem nada disso, nada. A gente sabe muito mais do que eles. Eles não sabem nada de imigração, não sabem nem por onde começar. Eu que dizia, é formulário A, B, X, porque ele não sabia nada, mas pegou informações na igreja. E a nossa igreja disse para nós procurarmos a comunidade católica, tá? Que eles têm um departamento específico que cuida desta parte, ou seja, de preencher os formulários corretamente. E assim nós fizemos. A gente paga, nada é de graça aqui, e eles preencheram, e na época, que aumentou um pouco, né? Hoje, um green card está saindo por mais de 20 mil reais. Porque você dá entrada, você paga por esse green card, tá? E você faz exames. Toda vida que você for lá, que é preciso pagar, você vai pagar por fora. Entendeu? Sai muito caro, gente. Pois bem, a gente deu entrada, pagamos e ficamos aguardando. Aí chega a pandemia. Quando chega a pandemia, pronto. Imigração fechou, lacrou, ninguém podia ligar, porque a gente ligava, eles só diziam que estava parado. Foi o ano de 2020 todo parado. Bom, eu precisava ir ao Brasil, eu queria ver meus filhos e pedi uma permissão que eles me concederam. Graças a Deus que eles me concederam essa permissão para eu ir ao Brasil. Antes dessa permissão, ainda na pandemia, eu fiz o exame médico, que nós pagamos também. Esse exame médico tem o exame hemograma completo, raio-x, exame de urina e um questionário que eles perguntam sobre a vida, né? A saúde da gente, as doenças que a gente teve, as vacinas que tomamos. Mas eu sabia que eu era mulher saudável e deu tudo ok. Depois disso, parou, não tinha mais informações para nada. Fui para o Brasil em 2021 e nesse mesmo ano, já no final, eles me chamaram para tirar as minhas digitais. Ok, mas nada de entrevista. A entrevista veio ser marcada no final de 2021 para ser no ano de 2022. Olha aí o tempo, viu, que essa pandemia tomou. Mas eu fui atrás de um intérprete, que a gente tem que levar um intérprete para a imigração. Esse rapaz, ele é filho de brasileiro, nós pagamos.
E fomos no dia, né, com todos os documentos, com fotos de amigos, de família, o que você puder juntar para mostrar, você faça, porque eles querem ver tudo, tá? E eu entrei primeiro para a entrevista com o meu intérprete e fui muito segura, estava completamente segura. Tudo que ele me perguntava eu respondia na hora, sem sombra de dúvida. Mas ele ficou assim porque a gente se conheceu num site de relacionamento em março e a gente nunca se encontrou. Nós viemos nos encontrar quando eu vim para cá, em dezembro, e 10 dias depois eu casei. Então ele ficava assim meio, sabe? Mas as perguntas é justamente como a gente se conheceu, em que site de relacionamento, mensagens que a gente conversava, eu tirei print de algumas mensagens, toda essa questão do relacionamento antes. Quando eu cheguei, o primeiro restaurante que a gente foi, né, quando eu disse em Orlando, e tudo ok. Porém, o meu marido estava super, super nervoso, muito inseguro, nem parecia que era americano. Parecia que estava no inquérito policial, porque o homem era nervoso demais. E eu super segura, foi dito e feito. Quando ele entrou, que foi a vez dele, né? Porque é assim, primeiro eu fui, depois eu saio, entra só o meu marido. Depois eu volto só, depois volta só o meu marido. Depois vai nós dois. Menina, olha, me disseram que a entrevista demoraria no máximo uns 40 minutos. Mas a nossa foi de 9 horas até mais de meio-dia. Gente, foi assim, sabe? Muita exigência, muita intransigência. Ele esmiuçando, como se diz. O próprio intérprete disse que nunca viu um negócio desse. Ele disse, eu já vim várias vezes com casais, mas nunca aconteceu isso. Ele estava horrorizado da postura do agente de imigração conosco. Mas eu estava ali, firme, segura, confiante nas minhas respostas. Mas o meu marido, pelo amor de Deus, altamente nervoso. Aí, quando termina, depois de um longo período, né? Quando termina tudo, o oficial de imigração diz que não vai me conceder o green card. Vai pensar, porque o meu marido foi realmente muito inseguro. E ele precisava ver toda a documentação, tudo direitinho. Ele pediu um documento da casa que nós compramos na época e nós não levamos. Ele cobrou esse documento, ele cobrou um documento de luz no meu nome, por exemplo, sabe? Porque, gente, não é brincadeira não. O processo em si, olha, pense na altura. Todas as certidões, tudo traduzidas, tudo que eu podia levar, eu levei. Mas tinha os documentos daqui, dos Estados Unidos, depois de casada. Então, voltamos para casa, né? Meio tristes. Ele foi conversar com o pessoal da igreja para mais amigos e 3 pessoas assinaram declarações de que realmente nós dois éramos casados. O documento da casa, eu peguei o documento da casa, ele botou a luz no meu nome, eu coloquei tudo dentro do envelope, enviei pelo correio para o agente de imigração. Não podia fazer isso, não era para fazer isso. Mas eu fui orientada por Deus e eu fiz e deu certo. Eu acredito que esclareceu mais, tá?
porque eles querem muita coisa, amigo, foto com família. E a minha família não estava aqui, só a família dele. Bom, saímos arrasados, como eu falei. Depois que eu fiz isso, aguardamos e uma semana depois chega novamente pelo correio um formulário comunicando uma nova entrevista para nós. Meu Deus do céu, gente! Eu disse, Corque, pelo amor de Deus, fica seguro, tá? Fomos para a entrevista, fomos novamente, levamos o intérprete, pagamos novamente. E lá na hora já tinha uma câmera para nos filmar. A câmera era para mim e para o meu marido, sabe, do início ao fim. Eu nunca vi um negócio desse. O intérprete disse que nunca viu o que nós passamos na imigração. Ele repetiu novamente as perguntas, eu respondi tudo. Na hora do Corque, diz o Corque respondeu tudo, mas ele ainda estava querendo descobrir, talvez, que nós não fôssemos marido e mulher de fato. Porém, eu entreguei toda a documentação que faltava, porque eu levei a parte, embora ele já tivesse recebido, ele mostrou para a gente. No final de tudo, de uma manhã de estresse, de desgaste, de muitas emoções, gente, foram muitas emoções, ele diz no final que não sabe se vai me conceder o green card, que ele ia pensar. E o meu marido, nessa hora, olhou para ele e disse, eu não sei o que vai ser de mim se a minha mulher voltar para o Brasil. Eu não sei o que vai acontecer, porque nós somos casados, sim. E viemos para casa. Eu já certa de que ia voltar para o Brasil. Eu não tinha dúvida. Mas, uns 10 dias depois, eu resolvi entrar para ver o meu processo. E quando eu olho, gente, tá lá o meu processo, dizendo que o meu green card estava a caminho de casa, chegando pelo correio no dia seguinte. Oh, glória! Olha, eu fiquei assim, meu Deus, glorificando a Deus pela bênção. E o green card chegou no dia seguinte. O meu marido não quer nem ver imigração na frente dele. Mas Deus foi tão maravilhoso que nos deu a bênção completa. Gente, primeiro você recebe um green card provisório de 3 anos. Depois passa a ser 5 anos, tá? E o último é que é de 10 anos, mas o meu já veio com 10 anos. Para honra e glória do Senhor, o meu já veio determinado que durante 10 anos nós não nos preocuparíamos mais com imigração. Amém? Glória a Deus, a vitória foi certa. Beijos, fiquem com Deus. Amém.